Pessoal, boa tarde aí para todo mundo, vocês que já estão presentes aí. Deixa eu perguntar uma coisa aqui antes de iniciar. Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Sim, Tá. Pessoal, e aí? Vocês conseguiram fazer as questões que havíamos combinado? As questões sobre petróleo? Eu fiz algumas. E aí, Érica, conseguiu eu fazer também também? fiz. Ah, a Giovana apareceu. E aí, Lucas, conseguiu também? Antes da gente começar, vocês conseguiram fazer a leitura do texto e assistir a videoaula, gente? Também? Sim, eu consegui. Deu para entender a parte Sim. de petróleo? Ficou clara? Deu sim. Eu fiz a leitura só. Tá, então eu vou mostrar para vocês aqui algumas questões, e daí a gente vai tentar fazer aqui, tá? Essas questões. E aí logo em seguida, né, na aula de hoje, não sei, dependendo da questão, a gente vai pular. Se vocês já tiverem conseguido fazer, a gente pula para dar tempo a gente ver um pouco de conteúdo hoje também. Foi postado, gente, lá no Classroom também, a nossa atividade avaliativa, né? A primeira atividade avaliativa de vocês sobre hidrocarbonetos, já está lá. E aí, em breve, eu já vou estar postando também uma segunda, quando a gente estiver falando do próximo conteúdo, que são funções orgânicas oxigenadas, tá? Então vai ter outra atividade avaliativa. Beleza, gente? Então vocês olhem lá o prazo, vejam, tentem fazer. Se tiver com dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Essa parte aqui, gente, de petróleo, ela é uma parte que está dentro do conteúdo de hidrocarbonetos. Por quê? Porque os hidrocarbonetos, eles são encontrados dentro, eles estão presentes no petróleo, né? O petróleo é a principal fonte de hidrocarboneto. Aí esse conteúdo ele está presente dentro da química, justamente nessa seção. E aí, geralmente, pessoal, esse conteúdo ele é muito cobrado em provas, tá? Em exames aí, desde o Enem até exames de vestibular, quando eu tinha em algumas universidades e tal. E aí eles gostam de cobrar muito, por várias questões, né? Que eu já tinha comentado. Questão ambiental, questão mesmo socioeconômica, digamos assim, né? Então é um conteúdo aí bastante cobrado. E aí eu resolvi trazer ele de uma maneira diferente. Trazer ele através de texto mesmo, vocês fazendo a leitura, e através de questões. Ver como que as bancas de questões cobram esse conteúdo. E aí, através das questões, a gente também consegue aprender muita coisa. Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? Então, essa primeira questão aqui é uma questão típica do Enem, né? O Enem, geralmente, ele cobra questões nesse estilo aqui. Ele passa um texto, né, sobre aquilo que ele quer cobrar, e aí, logo em seguida ele traz as alternativas a respeito de um conteúdo, né? Então, geralmente, o texto, às vezes, ajuda, mas às vezes nem traz grande contribuição. Mas, de todo modo, como regra geral, é importante fazer a leitura do texto, né? Você não vai resolver uma questão e já ir para as alternativas, né? Você tem que fazer a leitura do texto. Então, esse texto fala assim, ó, para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo. Esse negócio de gênese é como se fosse o início, né, a geração do petróleo, né, e aí também o processo de formação. Aí ele fala assim no texto, ó, o petróleo é um combustível fóssil. Então isso aqui a gente já conhece, né? Originado provavelmente de restos de vida aquática acumulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão dos sedimentos sobre o material depositado no fundo do mar transformam esses restos em massas viscosas de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo. Então esse texto aqui ele trouxe uma informação assim bem geralzona assim sobre o processo de geração de petróleo, né? E aí ele fala assim: as informações do texto permitem afirmar que. Aí ele começa a dar um monte de alternativa. O que vocês encontraram aí, gente? Me avisem. Pra ver se eu botei. Eu botei letra E. Quem mais? Quem que acha que a letra é Eu também? coloquei letra E também. Por que vocês acham que a letra é? Porque o petróleo não é um recurso renovável. Não é um recurso renovável. E outra coisa é que ele não é só, tipo, igual tá dizendo aí, né? Que ele não só é
extrair de coisas marinhas, Então, reservas marinhas. exatamente. Vamos analisar cada alternativa aqui para a gente ver onde é que elas estão erradas, aí fica mais fácil da gente abordar. Então, primeira coisa, na letra A, ele fala que o petróleo é um recurso energético renovável. Então, de acordo com o que o Eric falou, e realmente está correto, ele é não renovável. Então, se ele falar que o petróleo é um recurso renovável, já está errado, né? Então, renovável é o quê? É uma coisa que dá para você ir gerando, né? E o petróleo não. Um dia, se o petróleo acabar, já era, não tem mais. Então, ele é não renovável. Não dá para criar o petróleo, né? Então, essa primeira aqui, gente, ela é falsa. Outra coisa, fala assim, ó, a exploração de petróleo é realizada apenas em áreas marinhas. Isso aqui é óbvio que é falso. A gente consegue encontrar petróleo também em terra firme, tá? Então é falso, tá? Muito embora as áreas marinhas são as áreas que concentram a maior parte do petróleo, mas não é exclusivamente em áreas marinhas, tá? Em terra firme a gente consegue também encontrar. Aí fala assim, ó, a extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes, dada sua origem natural. Gente, na hora que fala assim, ó, a extração e o aproveitamento são atividades não poluentes, isso aqui tá extremamente falso, né? O petróleo, a gente sabe que o aproveitamento do petróleo é uma atividade que polui bastante, né? É uma atividade poluente, é um combustível fóssil. Na hora que fala de combustível fóssil, a gente já está relacionado com um combustível altamente poluente, tá? Então, a letra C está falsa. Aí, letra D, fala assim: o petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões, independentemente da sua origem. Isso aqui é falso, gente. Tem regiões muito ricas em petróleo e regiões que não existe petróleo. Né? Por exemplo, aqueles países ia falar ensino médio, aqueles países do Oriente Médio, né? Arábia Saudita, Paquistão, Catar, Emirados Árabes, são países riquíssimos em petróleo, por isso que eles são muito ricos, tá? Financeiramente, porque eles têm muito petróleo. Então, o petróleo, ele está geralmente concentrado em regiões específicas do globo terrestre, e ele não está distribuído homogeneamente. Essa distribuição homogênea é se todos os lugares da Terra tivessem as mesmas quantidades de petróleo. E, de fato, não é isso que Professor, observa. Pode falar. não é à toa que existe aquele conflito, né? Que tem com os Estados Unidos, que é doidinho para Isso. poder pegar o petróleo. Isso. Geralmente esses conflitos aí que a gente costuma estudar lá em geografia, na geopolítica, eles ocorrem justamente pela essa busca do petróleo, domínio do petróleo, tá? Então é justamente isso aí que o José falou, tá? Então, ou seja, se todos os países tivessem, se o petróleo fosse distribuído de maneira igual, não ia ter país doido querendo roubar o petróleo do outro, né? Então, se existe é porque a distribuição ela não é homogênea. Então, de acordo com o que o Eric falou, o Giovana falou, outros aí falaram também, a nossa alternativa correta é a letra E, né? O petróleo é um recurso não renovável, vocês precisam gravar isso, é não renovável a curto prazo, e é explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinas, tá? Então, é, a gente tem essa questão aí do petróleo ser um combustível um recurso não renovável, tá? Então, a nossa alternativa é a letra E. Beleza para todo mundo? Todo mundo conseguindo entender? Sim. Então vamos lá para a nossa segunda. E aí, o que vocês encontraram nessa questão aí? Professor, eu coloquei letra A. Eu coloquei letra B. Vamos lá. Então já tem uma divergência. Eu gosto disso, quando tem divergência, quando tem confusão. No bom sentido, assim. Então vamos lá. Aí vocês vão já me explicar. Esse texto aqui, ele também fala um pouco de petróleo, só que ele, no sentido um pouco mais literário, né? Ele pegou um trecho de uma obra aí de uma obra de Monteiro Lobato, né? Do Poço do Visconde, Monteiro Lobato, e aí tem um diálogo nesse texto do Visconde de Sabugosa e a boneca Emília. Todo mundo já assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Aí fala aí. Essa questão aí eu nem vi, mas se fala em relação a um pouco de petróleo, porque lá no cara lá, no vídeo lá, o cara fala que o povo até pergunta se o petróleo ele tem, como é o nome? Se ele tem tipo um nome, entendeu? Só que fala que ele não tem porque ele é uma mistura. Aí ele não tem. Como é que fala, professor? O nomezinho que dá? Hum, Peraí. Eu me Ele esqueci, é uma saiu da palavra. Porque Não, ele é um.
Ele não Ele tem é uma uma fórmula, mistura. porque ele é uma Não, mistura. não, ele não tem uma fórmula, ele é uma fórmula, ele é uma mistura de vários Isso. hidrocarbonetos. Pronto, é Sim. por isso que assim, eu tô olhando aqui de longe, só Ah, que eu não cheguei a essa questão. Eu acho que é uma das questões que tem misturas. Eu acredito que seja. tá, então nós vamos analisar ela aqui com calma. Vamos analisar ela aqui com calma para a gente ver se a gente chega em algum lugar, tá? Então vamos lá. Fala assim, ó. Então é um diálogo entre o Visconde Sabugosa e essa boneca Emília. Então fala assim, ó, a senhora Emília, né? Senhora Emília, explique-me o que é hidrocarboneto. Aí a atrapalhadeira não se espalhou, não se atrapalhou e respondeu. Então o Visconde está perguntando para Emília o que é hidrocarboneto e ela vai começar a responder. E aí ela fala assim, ó, eu vou sublinhar as partes importantes. Ela fala assim, ó, são misturinhas. Então eu já vou sublinhar, ó. Ela está dizendo, ó, são misturinhas de uma coisa chamada hidrogênio e outra coisa chamada carbono. Aí ela diz assim, ó, os carocinhos, né, os carocinhos de um ligam-se aos carocinhos de outro, né? Os carocinhos de um ligam-se aos carocinhos de outros. Aí nesse trecho, a personagem Emília usa o vocabulário informal, que a caracteriza. Então ela não está dizendo o nome correto das coisas, ela está dizendo o nome de acordo com o que ela acha que é, né? Aí ela tá, e aí no caso, aí buscando-se uma terminologia mais adequada ao vocabulário utilizado em química, deve-se substituir as expressões misturinhas. Então, quero saber o que significa misturinhas, eu quero saber o que significa coisa e quero saber o que significa carocinhos na linguagem química, tá? Quero que a gente tenha uma ideia relacionada a isso, tá? Essas misturinhas, elas podem ser compostos, podem ser misturas ou podem ser substâncias, tá? Então essas misturinhas podem ser essas três coisas ao mesmo tempo. Podem ser compostos, então uma mistura de compostos, pode ser uma mistura em si, ou pode ser várias substâncias. Então, no caso, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, todas estariam corretas, se a gente for analisar somente a primeira expressão. Entendido até agora, gente? Sim, Sim, professor. Ou seja, não daria para eliminar nada, porque misturinha pode ser qualquer uma dessas coisas. Aí ela fala que essas misturinhas, ela fala que são misturinhas de uma coisa. Então ela fala aqui, ó. Eu vou até sublinhar, ó. São misturinhas de uma coisa chamada hidrogênio e outra coisa chamada carbono. Essas coisas que ela está dizendo que é hidrogênio e dizendo que é carbono, nada mais é do que aquilo que a gente chama de elemento, né? Então são quem? São os meus elementos. O meu elemento químico carbono e o meu elemento químico hidrogênio. Então toda vez que eu referisse, que eu falar de carbono, hidrogênio, flúor, oxigênio, isso tudo eu tô chamando quem? Estou chamando os elementos. Então aqueles quadradinhos lá da tabela periódica, né? Os átomos lá da tabela periódica, aquilo lá não são compostos químicos, tá? Aquilo lá são elementos químicos. Então o hidrocarboneto, ele é formado por quem? Né? Então tá aqui, ó. O hidrocarboneto, vocês já estudaram, ele é formado por carbono e é formado por hidrogênio. Então, hidrocarbonetos são quem? São os compostos formados pelo átomo de carbono e pelo átomo de hidrogênio. E tanto o átomo de carbono quanto o átomo de hidrogênio são quem? São os meus elementos químicos, tá? Então, são os meus elementos. Então, agora, vocês já devem ter ideia de qual que seria a alternativa correta, né? Que é a nossa alternativa A. Por quê? Porque essas misturinhas são quem? São compostos, tá? Então poderia ser a letra A, a letra B, a letra C, a letra D. Só que quando eu venho para a segunda expressão, que é coisa, eu sei que essas coisas são os elementos químicos. Então a única expressão, a única alternativa que tem elemento químico é a alternativa da letra A. E aí eu posso cancelar todas as outras, tá? E aí vamos lá para o final. Lá no final ainda fala de carocinhos. Então esses carocinhos, ela diz que um carocinho de um elemento liga a outro carocinho, aos carocinhos do outro. Tá? Então, esses carocinhos que estão ligando são quem? São os átomos. Os átomos de carbono ligando aos átomos de hidrogênio. Tá? Então, a alternativa aqui ó, seria a terceira lacuna da nossa expressão seria átomos. Então, a alternativa correta, gente, seria a nossa letra A. Conseguiu entender, Giovana? Consegui sim, professor. Então, é o seguinte, ó. Os hidrocarbonetos, eles são o petróleo, vamos generalizar, eles são formados por hidrocarbonetos, uma mistura de hidrocarbonetos. Então pode ser é uma mistura, mas também pode ser uma mistura, no caso, de vários compostos, de várias substâncias,
Tá? Então, por isso que esse primeiro link, esse primeiro itemzinho de misturinhas, poderia ser qualquer uma dessas alternativas. Agora, na hora que vai para carocinhos, não. O carocinho já está caracterizando os elementos que formam os hidrocarbonetos, que é carbono e hidrogênio. Aí já limita a resposta, já cai na letra A. E aí, no final, cada carocinho desse liga-se uns aos outros. E esses carocinhos nada mais é do que os átomos. Eu tenho um átomo de carbono ligado ao átomo de hidrogênio, que o átomo de carbono também liga-se a outro átomo de carbono. Tá? Então, a resposta correta são compostos, elementos e átomos. Beleza? E aí, José, conseguiu entender? A Érica, quem mais? A Beatriz, que está aí também, a Letícia. Deu sim. Pessoal, outra coisa. Vocês conseguiram responder essa, gente? Professor, essa daí eu coloquei que era a letra B. Eu também Por quê? coloquei B. Eu também coloquei que era a letra B. De acordo Porque com. Vai, fala aí, Eric, vai. eu imaginei que massa. Ai, meu Deus. Cadê o negócio aqui? Massas molares. Exatamente. Se eu não me engano, a gente tinha visto em Química 2 ou era Química 1, sei lá, que quanto maior a massa. Não, quanto mais for para a direita, menor a massa molar, se eu não me engano. Eu acho que era alguma coisa assim. Era. Aí os gases não ficam para a direita, né? Aí eu fui nos gases. Vocês chegaram a ver uma. Ó, deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu só mostrar. Que aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Ó, eu vou já mostrar para vocês, ó. Isso aqui vai ajudar vocês a entenderem. Lá no texto, gente, ó, tem isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu só aumentar aqui, ó. Lá no texto tem esse negócio aqui, ó, uma coluna. Não sei se vocês viram, uma coluna de, digamos assim, de refino do petróleo, tá? Então essa coluna de refino do petróleo, ela é interessante, ó. Eu coloco o petróleo, essa entradinha aqui, gente, ó, eu vou inserir o petróleo. Aqui é um processo de refino, ou seja, eu pego o petróleo bruto e vou começar a refinar, a separar, tirar o óleo lubrificante, o querosene da aviação, a gasolina, o asfalto, o gás natural, esse tipo de coisa. Então, eu coloco o petróleo bruto aqui nessa minha torre, como se fosse uma torre, tá? Uma torre de refino. E aí eu vou aquecer o petróleo. Aqui embaixo desse nome petróleo tem um foguinho aqui, ó, dizendo que eu estou aquecendo. Então, à medida que eu for aquecendo, esse petróleo ele vai sofrer o processo de separação, tá? Então, a separação vai ocorrer de acordo com a diferença de temperatura. Aqui é um processo a gente chama de destilação fracionária do petróleo, tá? Aí o que acontece? A parte mais pesada do petróleo, que é o asfalto, que é os hidrocarbonetos que tem 70 carbonos aqui embaixo, ó, ele é a parte que vai ficar aqui embaixo. Então, à medida que a minha temperatura ela for aumentando, né? Ou, na verdade, à medida que a temperatura for diminuindo, eu vou tendo a separação fracionária, tá? E aí depois do asfalto vem o óleo lubrificante, aqui na parte de baixo, aí vem o querosene e assim por diante. O que vocês precisam entender, geralmente, vocês precisam entender que lá em cima é onde vai ficar a parte do petróleo que é mais leve, tá? Então, como ela é mais leve, ela entra em ebulição de maneira mais fácil, não precisa de pouca temperatura, ó. Ó, em 30 graus Celsius, abaixo de 30 graus Celsius, eu consigo separar esses hidrocarbonetos, que tem massa molar, que tem carbono C1 até o C4, e é o GLP, tá? Então, eles ficam lá em cima, então eu preciso de menos temperatura. Então, nessa torre de fracionamento, eu consigo entender assim, ó, os hidrocarbonetos mais pesados ficam aqui na parte de baixo, que é o asfalto, o óleo lubrificante, o óleo de aquecimento fica aqui embaixo, e os hidrocarbonetos mais leves ficam lá em cima, que no caso é o GLP, é a gasolina, tá? Então, essa torre de fracionamento, ela me dá mais ou menos uma ideia a respeito disso. E aí, quando eu vou lá para a questão, eu já consigo detectar isso, porque ele fala assim, ó, dos hidrocarbonetos obtidos no refino do petróleo, os que possuem as menores massas molares são os que constituem. Aí quem respondeu essa letra B, o GLP, no caso como o Eric falou, que é o gás liquefeito do petróleo, está correto. Por quê? Porque o GLP
são os gases que possuem as menores massas molares. São aqueles que possuem carbonos do C1 até o C4, tá? Aí alguém poderia falar assim, professor, por que que não é o asfalto? Não, o asfalto ele tem 70 átomos de carbono. Então a massa molar do asfalto é muito elevada. Enquanto no GLP eu só tenho entre C1 a C4, no asfalto eu já tenho C70. Na gasolina eu tenho C8, então eu tenho 8 átomos de carbono. Então, à medida que eu aumentar o número de átomos de carbono, maior é a minha massa molar. Então, em geral, eu estou querendo dizer aqui qual dos combustíveis dos hidrocarbonetos que constituem o petróleo, qual deles que é o mais leve. O mais leve é aquele que fica lá em cima na torre de fracionamento, tá? O que é evaporado mais rápido, que é o gás liquefeito de petróleo. Deu para entender, gente? Deu sim, Sim. professor. Então, é baseado nisso. Essa questão aqui, ela é baseada na interpretação daquela torre de fracionamento. Então, quem ainda tiver com dúvida sobre isso, lá na videoaula que eu passei também, lá tem uma explicação. Ele mostra a torre de fracionamento e mostra as camadas dessa torre, tá? Para vocês poderem entender com mais calma. Beleza, gente? Essa questão, qual que vocês conseguiram encontrar? Essa eu não fiz, não. E aí, quem foi que fez? Ó, vamos analisar ela aqui com calma, ó. Ele fala, essa questão é do Enem também, fala assim, o ciclo biogeoquímico do carbono, ou seja, o ciclo de geração do carbono, compreende diversos compartimentos entre os quais a Terra, né, compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de carbono, de compostos entre esses reservatórios. Aí fala assim, ó, o estoque de carbono armazenado na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo de carbono, pois provoca, e aí a gente vai responder aqui essa questão. Primeira coisa, ele fala que a utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois, na letra A, ele diz que provoca um aumento da porcentagem de carbono contido na Terra, né? Então, essa letra A, a gente vai deixar ela aqui, né, como stand-by e vamos analisar as outras alternativas. A letra B, né, ele fala que essa utilização de combustíveis fósseis provoca, no caso, a redução, né, provoca a redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores, né? Vamos já falar dela também. Letra C, fala que a utilização de combustíveis fósseis aumenta a produção de carboidratos de origem vegetal, né? E também na letra D, fala que a utilização de combustíveis fósseis provoca um aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. E a letra E, fala que o uso de combustíveis fósseis provoca uma redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Essa letra E, gente, a gente já vai marcar ela aqui como sendo falsa, né? Tipo assim, eu utilizando combustível fóssil, não quer dizer que vai diminuir a quantidade global de carbono armazenado nos oceanos, não tem nada a ver, tá? Então nossa letra E já está errada. Pessoal, vocês lembram de fotossíntese? Já estudaram isso, né? Uhum. Eu acho que essa letra B também tem nada a ver. Ó, eu vou só colocar aqui, gente, ó, só para vocês verem, só para a gente entender aqui uma coisa rápida para poder responder essa questão, que ela é um pouco difícil, mas ela é bem interessante, ó. Deixa eu só minimizar aqui. Deixa eu ver. Tá. Ó, eu vou só colocar aqui, ó, fotossíntese. Eu vou colocar aqui, ó, fotossíntese. Deixa eu ver aqui, só para a gente poder entender. Sei lá. Eu vou aqui, ó. Só para a gente revisar aqui. Deixa eu ver se eu... Pronto. Ó,
A fotossíntese, gente, só para vocês revisarem aqui, ó, ela é o quê? Ela é uma reação que ocorre entre o gás carbônico, né, entre a água e vai formar um carboidrato e vai formar também a água e mais energia para a planta, né, digamos assim, tá? Então a gente vai ter essa questão. Então aqui, ó, ele mostra pra gente, ó, eu tenho a energia luminosa, né, a energia do sol, né? E aí eu tenho o dióxido de carbono interagindo com a água, juntamente com a presença da energia luminosa, que vem do sol, e essa fotossíntese ela também vai liberar, no caso, o oxigênio, né? Aquela aquela equação estava errada. Deixa eu só colocar aqui, gente, ó. Equação geral para gente entender. Então, a fotossíntese, no geral, ela é o quê? Ela é a transformação do gás carbônico, o CO2, e da água em glicose, que é o carboidrato, e gás oxigênio, por meio dos cloroplastos lá das células, né? E também na presença de luz. A luz é que vai induzir essa reação, e ela também vai produzir energia, tá? Então, como partida, eu tenho quem? Eu tenho uma reação entre gás carbônico e água. Só que é o seguinte, ó, a gente precisa entender uma coisa para poder relacionar aqui com essa letra B, para saber se ela está correta ou está errada. Esse gás carbônico, gente, ele é gerado toda vez que eu tenho os combustíveis fósseis queimando nos motores, ou seja, tendo a combustão. Então, lá quando a gente coloca a gasolina na moto, no automóvel, né? Quando essa gasolina queima lá no motor, ela vai gerar energia para movimentar o motor. Consequentemente, ela vai liberar quem? Gás carbônico, né? O CO2, que é o poluente. Então, toda vez que vocês escutarem falar, gente, a gente deve diminuir o uso de combustíveis fósseis porque eles são muito poluentes. Mas ele é poluente por quê? Porque ele libera o CO2, o gás carbônico, que é o principal gás responsável pelo efeito estufa, né? Então, o nosso vilão, o nosso problema todo é por conta dessa molécula aqui, ó, gás carbônico, CO2, que é produzido quando queima gasolina, ou o óleo diesel, ou outros combustíveis fósseis aí no processo de combustão interna dos motores, tá? E aí o mais engraçado é o quê? É que a fotossíntese, ela usa esse gás carbônico que está na atmosfera, tá? Então, se eu quiser reduzir um gás carbônico da atmosfera, basta que ocorra bastante fotossíntese, basta eu ter uma vegetação bastante extensa para produzir a fotossíntese. Então, quer dizer o quê? Que a utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono. Aí a pergunta fala isso. E aí ele diz que ela provoca uma redução na taxa de fotossíntese. Só que na verdade é o contrário. Por quê? Porque a fotossíntese ela precisa de gás carbônico. Então, quanto mais combustível fóssil eu utilizar, mais gás carbônico vai ter no meio ambiente para ocorrer a fotossíntese. Então, ela não reduz a taxa de fotossíntese, ela faz aumentar. Então, essa letra B aqui, gente, ela também estaria incorreta. Eu falei meio rápido, gente, porque eu misturei esses conteúdos aqui, mas para poder dar uma explicação para vocês mais formal, só para não falar assim, não, letra B está errada e pronto. Deu para entender, gente? Mais ou menos? Deu sim. Deu. Outra coisa, ó. Essa letra A, gente, ela também tá errada. Ele fala que a utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca o aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. Isso aqui não tem nada a ver. Porque, por exemplo, eu estou queimando combustível fóssil, que é o carbono, né? Que é os hidrocarbonetos. E aí eu estou gerando gás carbônico também. Então, eu estou perdendo de um lado, estou ganhando de outro. Então, geralmente, eu tenho mais perdas do que ganho. Tá? Então, não existe aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. Isso aqui está errado, a letra A. Tá? Outra coisa, ela fala que eu aumento, né? Quando eu utilizo combustível fóssil, eu aumento a produção de carboidrato de origem vegetal. Isso aqui também está falso, gente, tá? Eu não aumento essa quantidade essa produção de carboidrato de origem vegetal, tá? E aí, na verdade, para a gente vai sobrar somente a letra D. Porque é o seguinte, ó, quando eu utilizo combustível fóssil, eu aumento a quantidade de carbono presente na atmosfera. Por quê, professor? Porque esse gás carbônico aqui, gente, ó, ele é gerado, tá? Lá no escapamento dos automóveis, das motos. E como o próprio nome fala, ele é um gás. Ele não vai ficar ali na terra, no esgoto, na água, não. Ele vai subir, né, para a atmosfera, poluindo a nossa atmosfera, provocando o efeito estufa. Então,
toda vez que eu utilizo combustível fóssil, eu vou interferir no ciclo do carbono de tal maneira que vai aumentar a quantidade de carbono presente na atmosfera. Aumenta por quê? Porque eu vou estar gerando cada vez mais gás carbônico, que apresenta carbono, né? E aí ele vai estar suspenso na minha atmosfera. Beleza, gente? Então a nossa alternativa correta aqui seria a letra B. Conseguiram entender, gente? Sim. Então é o seguinte, ó, toda vez que vocês ouvirem falar em utilização de combustíveis fósseis, com questões ambientais, vocês têm que lembrar, o combustível fóssil, o petróleo, quando ele entra lá no motor da moto, do carro, ele é queimado, que a gente chama um processo de combustão interna. E por que, aí alguém vai perguntar, por que que ele é queimado, professor? Ele é queimado para poder gerar energia e movimentar o motor e fazer com que o automóvel se movimente. Então isso é bacana, legal. Só que tem o lado negativo. Qual é o lado negativo? Quando ele é queimado, ele vai se transformar. É uma reação química, uma combustão. E nessa reação química, ele vai produzir lá no final o gás carbônico. E esse gás carbônico ele é liberado pelo escapamento dos automóveis e das motos. E aí esse gás, ele é o quê? Ele vai subir para a atmosfera. E ele vai contribuir para questões ambientais, para poluição atmosférica, efeito estufa, todos esses problemas ambientais que a gente costuma escutar na televisão, tá? Ou na internet e tal, tá? Então, essa é a nossa principal queixa a respeito de combustíveis fósseis. Primeiro, que ele vai acabar um dia, tem que substituir por um combustível renovável, e segundo, que ele é um poluente bastante desagradável, tá? Então, da parte ambiental sobre o uso de petróleo, se vocês souberem dessas informações que eu acabei de mencionar, vocês conseguirão acertar a maioria das questões relacionadas com isso, tá, gente? Deixa eu ver. E aí, conseguiram fazer essa? Eu acho que é a letra B. Quem mais? E aí, Eric, conseguiu fazer essa, Eric? Eu tinha feito só as 3 primeiras. Quem mais que fez? Érica, Letícia, Luiz Henrique, Beatriz. Ó, ela fala assim, gente, ó. É, Fala assim, gente, ó. A química verde, ela pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Então, a química verde é como se fosse uma química limpa, beleza? Aí fala assim, ó. Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou têm potencial para exercer em algum nível impactos ambientais negativos, tá? Então, esse texto está falando de questões ambientais. Aí fala assim, ó, ele fala aqui nesse tópico, à luz da química verde, que é uma química limpa, existem métodos, né? À luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar causada especialmente pelas. Então vamos lá. As hidrelétricas, gente, polui o ar? Me digam aí, se polui ou não. Não, Não, então a letra A tá falsa. Aí ele fala também, ó, fonte de energia solar. Polui o ar, fonte de energia solar? também não. Também não. Fonte de energia eólica. Polui o ar? Energia eólica é aquela energia do vento, aqueles moinhos de vento Não. que tem aí perto de, não sei se é Araripina, Marcolândia. Não, né? Então também é falso, né? E aí sobra só termoelétricas e geotérmicas. Essas usinas Eu geotérmicas, fiquei em dúvida dessa geotérmica. essas geotérmicas são aquelas usinas que elas utilizam é, como se fosse águas aquecidas do interior da Terra, tá? Ou seja, um processo de aquecimento já natural do próprio interior da Terra. A gente sabe que na Terra tem um núcleo lá no centro, né? Com temperaturas elevadas, e eles usam essa própria energia que proveniente do próprio interior da Terra. Então ela acaba que ela é uma fonte de energia relativamente limpa, tá? Então acaba que ela é falsa também. E aí a alternativa correta é a letra B, termoelétricas, porque essas termoelétricas são aquelas usinas que elas usam a queima de carvão para gerar energia elétrica.
Como se fosse um É, forno gigante. Como se fosse um forno gigante. Eu vou jogar um monte de lenha lá dentro do fornozão gigante, ele vai me gerar energia elétrica. Só que ele tem um problema. Ele vai também gerar bastante fumaça, bastante vai poluição. poluir o ar. Vai poluir o ar bastante. Tá? Então, a luz da química verde, as energias termoelétricas são os piores métodos que eu posso utilizar para gerar energia. Por quê? Porque ele polui o ar bastante. Tá? Então, essa questão também ela é do Enem, muito interessante. Tá? Que trata de poluição. Certo? Deixa eu ver aqui, gente. Essa é a sexta questão. Professor, o senhor não tá saindo, não. Tá, tá. Saiu agora o áudio? Saiu. Beleza. E aí, alguém fez essa sexta? Eu acho que é a letra D. Por que você acha que é a letra D? Ó, vamos comentar rápido aqui, gente. Ó, esse texto aqui ele fala sobre uma determinada doença, né? Uma epidemia que foi gerada, né? E ele chama essa questão dessa doença provocada pela praga branca. E ele fala que essa praga branca ela é provocada por uma bactéria. E aí os cientistas eles atribuíram a proliferação dessa bactéria devido ao aquecimento global e à poluição marinha, tá? Aí ele fala assim, o aquecimento global, né, reduziria a imunidade dos corais ou estimularia os patógenos causados desses males, trazendo novos agentes infecciosos. Aí, a fim de combater a praga branca, a medida mais apropriada, segura e de efeitos mais duradouros seria. Então, o que acontece nessa questão aqui? Ele fala que a gente, para reduzir essa praga branca, eu teria que reduzir a minha questão do aquecimento global. E o aquecimento global, como eu acabei de falar para vocês, ele é aumentado pela presença de gás carbônico na atmosfera, do nosso CO2. E esse aumento de gás carbônico é provocado pela minha queima excessiva de petróleo, de combustíveis fósseis de modo geral. E aí eu já vou para a resposta direta. Então, um método bastante eficaz para diminuir o aquecimento global seria o quê? Seria aumentar, nossa letra D, seria aumentar mundialmente o uso de transporte coletivo e diminuir a queima de derivados do petróleo. E aí isso aqui é óbvio, gente, porque é o seguinte, se eu pego, né, se o nosso transporte coletivo fosse eficiente e fizesse com que as pessoas deixassem o carro em casa, eu ia ter o quê? Eu ia ter um ônibus levando, sei lá, 60 pessoas, ao invés de ter 60 carros na rua. Então eu iria diminuir o quê? Eu iria diminuir a queima de combustível fóssil. Consequentemente, eu iria diminuir a quantidade de gás carbônico na atmosfera, né? Porque eu estou diminuindo a queima de derivados do petróleo. Então, as pessoas sempre falam assim, gente, que um método interessante de diminuir a poluição, né, provocada pelos combustíveis fósseis é a adoção de transporte coletivo. Só que muita gente reclama, fala assim, eu tenho um carro em casa e eu não vou pegar um ônibus porque o ônibus demora muito, vem lotado, né? Então acaba tendo um problema, né? Então a gente sabe a maneira correta de resolver seria incentivar o transporte coletivo, mas sabemos também que o transporte coletivo ele não funciona nas grandes cidades, né? Ele nunca passa no horário. Se você for esperar, você vai chegar atrasado, vem lotado. E aí você tem um carro em casa e deixar o carro em casa para ir de ônibus é quase impossível. Na Europa, eles conseguem fazer isso, né? Tem trem, tem metrô funcionando bem, tudo no horário. Mas no Brasil, especificamente, isso não funciona. E aí quem tem o carro nunca que vai deixar o carro em casa para ir de ônibus, né, gente? E aí acaba provocando aí a questão da poluição. Beleza, gente?
Pessoal, é o seguinte, eu vou deixar essa sétima, essa oitava, tá? Essa nona e essa décima, para quem não fez, vou deixar para vocês fazerem. E aí, à medida que vocês forem respondendo ou tendo dificuldade, vocês entrem em contato comigo para a gente já pular aqui pro nosso conteúdo novo, pode ser? Elas todas tratam do mesmo esquema de petróleo, beleza, gente? Beleza. Tá? Então, vocês vão tentar fazer, tá? Todas aqui, elas são questões de vestibulares também, tratando do petróleo, tá? E aí vocês vão tentar fazer essas três, e se vocês tiverem dificuldade, vocês me avisem, que daí eu posso estar tirando a dúvida de vocês, tá, gente? Deixa só eu pegar aqui a nossa outra. Pessoal, minha internet caiu, acho que vocês não estavam vendo nada, né? Voltou aí? Tô conseguindo enxergar a tela? Sim, Conseguindo me escutar também, né? sim. Tá, então é o seguinte, ó. Depois de falarmos um pouco aí sobre as questões de petróleos, hidrocarbonetos e tal, a gente vai continuar aqui, gente, falando dos. Só um minuto, a gente vai continuar aqui falando dos hidrocarbonetos, tá? Da, da nossa classe de hidrocarbonetos, que são compostos formados por carbono e hidrogênio. Lá nas aulas iniciais, a gente estudou os alcanos, né, que são hidrocarbonetos de cadeia carbônica saturada, só tem ligação simples. A gente falou dos alcenos, que são hidrocarbonetos com ligações duplas, né? E ficou faltando falar da última classe, que são os alcinos. Os alcinos, eles são hidrocarbonetos que apresentam ligação tripla em sua estrutura, tá? Então tá aqui, ó, os alcinos, eles são, só a própria definição para vocês entenderem, ó. Os alcinos são hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, que tem cadeia aberta, contendo uma única ligação tripla em sua cadeia carbônica, tá? Então toda vez que eu falar de alcino, eu já vou lembrar de ligação tripla, que caracteriza os alcinos. Aqui, gente, ó, tem algumas estruturas dos alcinos, ó. Percebe que todos têm a ligação tripla aqui, ó, tá? Então, o que caracteriza os alcinos são as ligações triplas. Então, eles permanecem sendo hidrocarbonetos, porque tem somente carbono e hidrogênio. No entanto, eles têm a presença da ligação tripla em sua ligação, em sua estrutura. A fórmula geral dos alcinos é essa daí, gente, está na tela de vocês, ó. É um CnH2n-2, tá? Então, toda vez que vocês verem uma estrutura que tem essa fórmula geral, você já pode ter certeza que é um alcino. Então, de novo, ó. Basta eu olhar, por exemplo, o C2H2 aqui na tela de vocês, o C2H2, né? Se você analisar o C2H2, ele é um CnH2n-2. Por quê? Porque ele é um C2. Então, o hidrogênio ele pode ser 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, ele é um C2, né? Então, ele é um CnH2n-2, tá? Então, a gente tem aí a questão dos alcinos com essa fórmula geral, tá? Outra coisa dos alcinos também diz respeito ao nome, tá? O nome não vai fugir da regra que a gente já tinha estudado, tá? Lá para os outros hidrocarbonetos. Então, ó, o alcino que tem 2 carbonos, ele é chamado de etino. O alcino que tem 3 carbonos, ele é chamado de propino. O alcino que tem 4 carbonos, ele é chamado de but-1-ino, tá? Então, a gente vai já entender as regras gerais para escrever esses nomes, tá? Então, vamos lá, ó. Percebe, gente, ó, que a regra segue tudo aquilo que a gente já viu. Ó, essa estrutura que está na tela de vocês, ó, tem 4 carbonos. Então eu começo a contar lá da extremidade onde aparece a ligação tripla, onde começa a ligação tripla. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4.
tem 4 carbonos. Então eu vou usar quem? Vou usar o meu prefixo, né? Prefixo but, né? Uso o prefixo but. Outra coisa, aí eu separo por hífen e tenho que indicar onde que está a ligação tripla, em qual carbono. Está no carbono 1. Então coloco o 1zinho aqui, ó. But, 1, tá? E aí separo de novo, né? Por hífen. E as ligações triplas nos hidrocarbonetos, elas têm esse infixo in, né? Tá? Então eu coloco aqui só o in. Ó, o in. E aí no final eu coloco o O, característico dos hidrocarbonetos. Então vai ser o but, ino, tá? Então vocês vão lembrar, ó, lá dos alcanos, né? Fazer até um retrospectivo, ó. Lá dos alcanos, uma ligação simples, o infixo era quem? Era o an, né? Por exemplo, metano, metan, né? Lá dos alcenos, a ligação tripla, ela tinha um infixo em, né? Do eteno, por exemplo, tinha um em. E agora nos alcinos, que são as ligações triplas, o meu infixo, ele é o in, tá? Então é por isso que apareceu esse fixozinho aqui, o in. O but, você já sabe, né? 4 carbonos, né? O in, o 1, para indicar em que carbono que está aparecendo, e o in, dizendo que é uma tripla, e o O, terminação padrão de hidrocarbonetos. Então vai virar o but, ino. Deu para entender, pessoal? Então, gente, é muito fácil, tá? Segue o mesmo padrão, dos hidrocarbonetos que tínhamos visto anteriormente, tá? Deixa eu só apagar, porque eu sempre risco o slide no lugar errado, que não devia, e aí depois eu tenho que apagar. Aqui, gente, ó, mesmo esquema. É um composto muito similar, mas não é o mesmo. Por que que não é o mesmo? Porque a minha ligação tripla, ela agora está aqui no centro. Lá no primeiro composto, a ligação tripla está aqui no comecinho, ó. Agora ela está no centro. Então, se a ligação tripla está em lugares diferentes, quer dizer que são compostos diferentes, tá? Então, a contagem ela é a mesma, ó. 1, 2, 3, 4. E aí eu estou dizendo o quê? Que a ligação tripla, ela começa aqui no carbono 2. Então, por isso que o nome é but, aí aparece o número 2, ino, tá? Alguém poderia falar assim, professor, se eu começasse a contar assim, ó, 1, 2, 3, 4. Daria certo também? Daria. Por quê? Porque a ligação tripla está bem no meio e esse composto tem um número de carbono par. E aí você contando da esquerda para a direita, a mesma coisa da direita para a esquerda. Não ia ter problema, tá? Nesse caso específico, mas nos outros não. Nos outros você tem que enumerar dos locais onde a ligação tripla está mais próxima da extremidade. Tá, gente? Entendeu, Giovana? Letícia? Todo mundo? Entendi sim, professor. Sim, Beleza. Então vamos lá. Agora a gente vai tentar aprender a colocar o nome desse composto que está na tela de vocês, porque ele é um composto diferente. Ó. Por que que ele é diferente? Porque além de ter a ligação tripla, ele tem uma ramificação, que é esse grupinho aqui CH3 que a gente já viu, né? Então a gente vai aprender a colocar o nome desses casos aqui, que é um alcino, ou seja, um composto com ligação tripla que tem uma ramificação, tá? Então o nome dele, ó, já está aparecendo aqui na nossa tela, ó. Ele é um 4-metil pente 2-ino, tá? Então esse é o nome. Então a gente vai tentar entender por que que ele tem esse nome. Primeira coisa, eu comecei a enumerá-lo da direita para a esquerda. Por quê? Porque essa minha ligação tripla, ela está mais próxima da direita do que da esquerda. Então comecei a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então a ligação tripla, ela recebeu o número 2 aqui, ó. Aí alguém fala assim, professor, mas eu não quero contar desse jeito, não. Eu sou teimoso, quero contar ao contrário. Então você começa a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa minha contagem aqui, eu sendo teimoso, a minha ligação tripla começa no carbono 3. E vocês sabem que as ligações, as insaturações, que é a ligação dupla ou tripla, ela tem que receber sempre os menores números possíveis. Então, na minha contagem lá de cima, ela começa no 2. Na de baixo começa no 3. Então, a de baixo está errada, porque eu tenho que ter as menores numerações possíveis. Então, essa minha contagem aqui de baixo, ela está completamente errada. Então, eu vou até apagar para vocês não se confundirem, tá? Então, essa contagem está errada. Então, a contagem de cima está corretíssima. Outra coisa. A minha ramificação aparece no carbono 4. E esse carbono 4, ele tem uma ramificação do tipo metil. Então, aqui no nome eu já vou dizer onde está a ramificação. Então, por isso que aparece aqui, ó, 4, aí traço, metil. Porque essa ramificação aqui, CH3, ela tem um nome.
Que nome que ela tem, professor? Ela tem o nome metil. Metil. Isso. Ela tem esse nome. Ó, metil. E ela aparece onde? No carbono 4. 4. Então aqui no nome aparece, ó, 4 traço metil. Aí eu coloco outro traço, outro hífen, e aí eu coloco pente. Esse pente refere-se a quê? Refere-se a 5 átomos de carbono na minha cadeia principal. A minha cadeia principal tem 5 átomos, tá? E quando eu tenho 5 átomos, eu uso o prefixo pente, beleza? Aí eu separo de novo por hífen e coloco o numeral 2. O número 2 indica o quê? Onde está começando a ligação tripla, que é no carbono 2. Aí eu fecho o hífen de novo, coloco o in, que refere-se à minha ligação tripla, coloco o O, que refere-se ao meu hidrocarboneto. Então, é o 4-metil, é o 4-metil pente 2-ino. Tá, gente? O nome meio esquisito, mas é um nome que segue toda a nossa lógica já de nomenclatura de hidrocarbonetos. Beleza, gente? Professor, pode explicar essa parte aí do final, por favor? Ó, de novo. Esse meu nome aqui, ó, pente, que é o meu prefixo, ele refere-se à quantidade de átomos de carbono na minha cadeia principal, tá? Então, se a minha cadeia principal tivesse 4 átomos de carbono, era but. Se ela tivesse 3, era prop. Se ela tivesse 5, é pente. Se ela tivesse 6, era hexa. Então, ela depende muito, ó, do número de átomos de carbono na cadeia principal. Como tem 5, eu vou usar o prefixo pente. Aí eu separo, aí eu coloco o hífen, coloco o numeral 2. Por que eu coloquei o numeral 2? Porque a minha tripla ligação, ela começa no carbono 2, que eu circulei lá, ó. Então, esse número 2 é para indicar onde começa a tripla ligação. E aí eu fecho o hífen, coloco o in, né? O in para dizer o quê? Que é uma ligação tripla, é um infixo da ligação tripla, e no final coloco o O do hidrocarboneto, tá? Então essa é são as nossas regras para nomenclatura de compostos orgânicos. De alcinos, na verdade, tá? E aí, para a gente finalizar a nossa aula, eu queria que vocês tentassem colocar o nome desse composto aí, gente. Aí a gente acaba a nossa aula. A gente tem 4 minutos. Vocês vão ter aula depois da minha aqui hoje? Não. Ah, então a gente vai ter tempo. Então vocês vão agora, o desafio de vocês é colocar o nome desse composto aí para mim. Seguindo as nossas regras que a gente viu aqui. Aí vocês fiquem à vontade. Pode falar, pode colocar no chat. Fala aí, Eric. Eu acho que é 2-metil, hexa, 3-ino. É isso? Exatamente. 2-metil, X, 3-ino. É isso mesmo. Deixa eu perguntar. Todo mundo conseguiu entender, gente? A lógica? Nossa, eu ainda tava na metade. Você tem que acompanhar o Eric. O Eric é rápido. Eu já ia falar quando ele abriu o microfone. Então tá aí, gente, ó, na tela de vocês, ó. Então, ó, o 2-metil é para indicar aqui o grupo metil, tá no nosso carbono 2. Aí o X, para dizer o quê? Que minha cadeia principal tem 6 átomos de carbono, e de fato ela tem 6, tá? O 3 é para indicar onde começa a ligação tripla, ó, a ligação tripla aqui começa no carboninho 3, ó, tá? E aí no final a gente separa por trás e coloca o ino. Então é o 2-metil X 3-ino, tá, gente? A mesma lógica, certo? Então, gente, eu vou encerrar aqui a nossa aula de hoje, tá? A gente vai fechar aqui a parte de hidrocarbonetos. Na próxima aula, eu já vou até colocar aqui, gente, ó, manter. Na próxima aula, nós iremos avançar aqui no nosso conteúdo. Nós iremos estudar as funções orgânicas oxigenadas, tá? Então a gente vai sair agora dos hidrocarbonetos, que são os compostos que têm só carbono e hidrogênio, e a gente vai estudar agora os compostos que têm mais um átomo, que é o átomo de oxigênio. Então a coisa vai ficar um pouquinho mais difícil, mas também nem tanto. Então
A gente vai começar a estudar outra classe. É como se a gente fosse estudar agora outras gavetas. A gente estudou toda a gaveta dos hidrocarbonetos e os seus compartimentos, né? Alcano, alcenos e alcinos. Agora a gente vai fechar essa gaveta e vamos voltar e vamos abrir outras gavetas, que são as funções orgânicas oxigenadas. Muito embora muitos dos nossos conhecimentos aqui de hidrocarbonetos vão ser usados aqui. Que conhecimentos são esses, professores? A questão de nomenclatura, a questão de contagem de cadeia carbônica, escolha da cadeia principal, tá? Então a gente vai usar os conhecimentos lá dos hidrocarbonetos aqui também. Então por isso que por um lado vai ser fácil, tá? Então vai ser bem tranquilo para a gente estudar essa parte. Então na próxima aula, gente, na quinta a gente vai. Deixa eu ver, quinta não é feriado não, né? Então na quinta-feira nós iremos nos encontrar. O feriado é terça. Então na quinta-feira a gente vai. Quinta-feira, dia 2, a gente vai ter a nossa aula de funções orgânicas oxigenadas, beleza, gente? E prestem atenção lá no prazo da atividade avaliativa, que eu, sinceramente, eu não lembro, mas É tá lá no até clausura. quinta-feira. Tá, pronto. Então, vocês cuidem lá de resolver as questões. E aí a gente se vê na quinta, beleza, gente? Tá. Beleza. Boa tarde para vocês, bons estudos aí, boa semana e até a próxima. Tchau. Professor também. Tchau, boa tarde.